Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula de introdução à microbiologia, né? Baseado na grade do ensino superior do curso de alimentos. Então, qual é o nosso conteúdo? Nós vamos ver a importância da microbiologia, estrutura e função celular das células microbianas, micro-organismos e os seres humanos e a relação dos micro-organismos com a agricultura e a alimentação humana. Qual a importância da microbiologia? Então, a microbiologia é um estudo destinado a entender os micro-organismos, como funcionam desde a sua estrutura celular até o seu metabolismo e como eles podem trabalhar em associação e cooperação com o nosso ambiente e ao nosso favor, né? Então, nós vamos ter como importância essa ciência girando em torno de dois temas, que é o entendimento da natureza e o funcionamento do mundo microbiano e a aplicação do nosso entendimento acerca da microbiologia para o benefício da humanidade e do planeta. Então, a microbiologia ela vai compreender a ecologia, né, a forma e o local onde esses micro-organismos vivem na Terra e como eles interagem com o ambiente ao seu redor, que vai desde o solo, água, animais e plantas. Como também nós vamos entender o processo evolutivo, né? Estudando sobre as bases químicas e físicas da vida a partir das células e do metabolismo microbiano, né? E é bem interessante porque a gente sempre agrega o micro-organismo como um ser maléfico, né, à humanidade. Um ser que ele apenas está agregado, associado a doenças, a infecções. Mas, na verdade, esses seres, os micro-organismos, eles são muito importantes para a medicina humana, a agricultura, a indústria e para a veterinária também, né? E isso se dá em decorrência porque as reações químicas essenciais do metabolismo microbiano, ela é o que, de fato, demonstra para a gente o surgimento do oxigênio que nós respiramos, né? É resultado da atividade microbiana precedente à nossa existência. Então, fora que a diversidade genética da vida microbiana ela é muito maior do que a dos animais e a das plantas, né? Ainda que sua estrutura e função das células microbianas sejam muito simples, nós temos um número significativo e um processo evolutivo muito rápido e bem destacado em relação aos micro-organismos. Então, a estrutura e a função das células microbianas a estrutura dela relacionada a uma célula eucariótica, né, é uma estrutura bem simples, ou seja, a célula procariótica ela tem o citoplasma dela disperso, o núcleo dela disperso no citoplasma, né, o que diferencia já da eucariótica. E aqui em azul vocês vão ver uma membrana citoplasmática que ela é o que separa, né, o ambiente interno do ambiente externo. E por que separar esse ambiente? Porque
e ela é permeável, ela tem uma permeabilidade. É através dela que fica esse componente aquoso chamado citoplasma, né? Que é uma substância aquosa, onde ela tem como base proteínas, lipídios e ácidos nucleicos e polissacarídeos em moléculas bem relevantes, ou seja, bem grandes, chamadas de macromoléculas. Vai ter também algumas moléculas de íons inorgânicos, né? Também aqui dentro nós vamos ter os ribossomos, que são os sintetizadores de proteínas da célula, e a parede celular, que é o que confere resistência, né? Essa estrutura à célula. Ela é relativamente permeável, tem uma camada muito forte de membrana em si. Algumas células vão diferenciar, como é o caso das células de plantas, né? Então, como a gente já tinha dito, né, a nossa análise de estrutura da célula, ela é diferenciada em procariontes e eucariontes, né? E as procariontes, elas incluem o reino das bactérias e das árqueas, né? Ou seja, consiste em células pequenas e estruturas bastante simples. A estrutura da célula procarionte, nós vamos ter os genes, o genoma, o núcleo e os nucleóides, né? Então, que é na verdade o conjunto que determina os processos vitais da célula, né? Que é controlado pelo gene ou o genoma. Então, o que é o genoma? O genoma ele é o projeto de vida de um organismo. As suas características, a atividade, a forma que a célula é controlada e o seu modo de sobrevivência, ele é determinado pelo genoma. E o gene, ele é o segmento de DNA que codifica as proteínas, ou seja, proteínas ou as moléculas de RNA, né? Então, esse também é diferente da célula eucarionte, né? A eucarionte, o DNA, ele está presente em uma forma de linha linear, né? E ele está num núcleo fechado. Já no caso das bactérias e das árqueas, ele se encontra disperso no citoplasma e está presente na forma de um cromossomo circular fechado, formando assim então os nucleóides, né? Que é uma massa visível ao microscópio eletrônico. Então, nós temos aqui os nucleóides. Então, uma massa visível que está próximo do material genético.
Outra coisa bem interessante que diferencia as procariontes das eucariontes é que dentro das procariontes nós também vamos ter, alguma maioria vai possuir um cromossomo, apenas um cromossomo, mas muitos podem também ter um ou mais circular DNA diferente do DNA cromossômico, que é chamado o plasmídio, né? Que é esse DNA fechadinho aqui. E o plasmídio, ele contém genes que conferem determinada propriedade especial à célula. E a propriedade mais relevante em relação ao metabolismo, que difere das outras que não tem, vai ser a de sobrevivência, a de resistir a alguns medicamentos. Como também é através do plasmídio que nós vamos desenvolver algumas engenharias genéticas, né? Então a gente corta esse DNA circularzinho e usa a sequência dele da engenharia genética para converter em alguns benefícios. E como que é o que nós temos aqui no terceiro ponto, né, a contrapartida, o genoma da bactéria e das arqueias está presente na forma de um cromossomo circular fechado. Vai vir em todas? Não. Uma ou mais pode ter esse cromossomo. Mais de um cromossomo, mas necessariamente todas elas não vão ter os dois, né? Quanto aos micro-organismos e os seres humanos, né? Antes de mais nada, nós temos que entender que os micro-organismos, eles estão presentes em qualquer lugar da Terra. E eles têm uma capacidade de se adequar ao ambiente ao qual ele está familiarizado, né? Então, ele vai se adequar ao solo, à água, aos animais e às plantas, com essa capacidade evolutiva de se adaptar ao ambiente, né? Então, a partir daí, nós vamos classificar esses micro-organismos conforme as suas condições em relação ao seu habitat, que vão ser chamados então de micro-organismos extremófilos, né? Esses micro-organismos extremófilos, eles têm uma condição de sobreviver a ambientes tanto quente quanto frio, fora que também eles podem se adequar a altas tensões osmóticas, a uma alcalinidade também bem relevante e em pressões também, né? Em altas pressões. E como é que nós vamos saber isso e como classificar, né? Então, inicialmente nós vamos ter os acidófilos, né? Que o nome por si só já diz tudo. É aqueles que têm a capacidade de se adequar a um pH tanto alto quanto baixo. Eles estão em função do seu pH, né? Então, há um pH baixo, no caso, que é o acidófilo. Ou seja, o maior habitat que nós vamos achar são fontes termais e lagoas ricas em carbonato de cálcio, que são alcalíferos, que são os de ambiente alcalinizado, né? Que é a lagoa rica em carbonato de cálcio. Nós vamos ter também
os basófilos ou piezófilos. Os piezófilos, eles são os que nós encontramos nas profundidades oceânicas, ou seja, a altas pressões. Vamos ter os hipertermófilos, que são os de alta temperatura, e eles vão se desenvolver em fontes hidrotermais e com temperatura no máximo de 90 graus Celsius, ou seja, uma temperatura relativamente bem alta, né? E no máximo 122. Nós vamos ter os psicrófilos, que são os que se desenvolvem em temperaturas muito frias, ou seja, com no mínimo menos 12 graus Celsius. Então, e os halófilos, né, que são os que se desenvolvem em grandes salinidades, ou seja, em uma saturação de 15% aí, no mínimo, e no máximo de 32%. E qual a relação dos micro-organismos com a agricultura e a alimentação humana? Então, como nós já tínhamos adiantado, a relação dos micro-organismos com o ambiente, com os seres humanos, ele não é apenas um malefício, né? Ele tem benefícios também. E a agricultura, ela se beneficia principalmente da ciclagem desses nutrientes pelos micro-organismos. E como é que eles fazem essa ciclagem? Então, eles convertem o nitrogênio atmosférico em amônia no processo de fixação de nitrogênio. E esse processo de fixação de nitrogênio nós vamos ver nas leguminosas, ou seja, quando as bactérias se associam às estruturas dessas leguminosas nas raízes, formando nódulos para fazer essa conversão. E a planta, ela vai utilizar o nitrogênio como fonte para o crescimento dela, né? E é uma característica muito, muito importante e muito interessante, porque a fixação desse nitrogênio, ele acaba eliminando a necessidade do agricultor de utilizar fertilizantes nitrogenados, ou seja, que são custosos para o cultivo e, além de tudo, eles são poluentes. Outra que nós temos dos micro-organismos são os micro-organismos que habitam nos animais ruminantes, né? Nas nossas vaquinhas, búfalos, em ovinos, enfim. Eles realizam a fermentação, eles realizam a digestão a partir da fermentação do polissacarídeo celulose, que é um componente que fica na parede celular do vegetal. Então, na ausência desse micro-organismo, o ruminante não poderia dissolver, né, essa substância. Outro aspecto bem importante em relação ao trato gastrointestinal humano. Nós não possuímos um rumen, né, que é um compartimento que faz essa fermentação da polissacarídeo da celulose, que está presente nos ruminantes. Contudo, no nosso colo, no nosso intestino grosso, nós temos alguns micro-organismos que são capazes degradar essa celulose, ou seja, que nos ajuda na digestão e em absorver essas vitaminas, que são nutrientes essenciais para nossa nutrição.
como nós vimos, na agricultura, nós temos como papel importante dos micro-organismos trabalhar na fertilização, no cultivo das plantas e na digestão dos ruminantes, né? Na ajuda ao sistema digestório dos animais ruminantes. Na indústria de alimentos, os micro-organismos eles têm um papel muito significativo, né? Porque eles desempenham não só um aspecto de trabalho em cima do beneficiamento e da produção e desenvolvimento de novos produtos, como no empenho e na ação de cuidados em relação à segurança alimentar, né? Isso se decorre porque dentro da indústria de alimentos nós trabalhamos com matérias orgânicas, ou seja, que são de fácil deterioração. E graças a esses alimentos, ao estudo dos micro-organismos que trabalham na deterioração desses alimentos, nós também podemos desenvolver métodos como congelamento ou estruturas de proteção como os enlatados, que vão nos ajudar a minimizar a ação desses seres na nossa indústria, né? Então, o que seria a segurança, então, do alimentar, né? É monitorar, é sequenciar a cadeia de produção desse alimento e os riscos de contaminação, as áreas de risco e os veículos de contaminação desses alimentos, para que assim em si a gente possa identificar a fonte e inibir a ação e o desenvolvimento progressivo desse patógeno, né? Que pode acarretar em doenças lá na frente. Quanto ao desenvolvimento de produtos, nós temos não apenas o desenvolvimento de vinhos e iogurte através do processo de fermentação, como o desenvolvimento de estruturas que podem inibir ou detectar a presença desses seres, como são as embalagens bioativas e os métodos de conservação por temperatura ou por processos químicos e físicos, como nós também temos, e o que eu acho particularmente assim, mais interessante, o processo de biorremediação, né? Porque imagine seres que nós víamos antigamente apenas como seres maléficos à nossa saúde, ou que causavam algum transtorno, mas como uma oportunidade agora de converter algum problema com químicos, com contaminação química, se usando esses micro-organismos para deteriorar ou transformar isso de forma benéfica, né? Então, a biorremediação, ela é o processo de usar os micro-organismos para contenção de poluentes, ou seja, para minimizar o efeito da degradação de poluentes no nosso ambiente. Ou seja, derramamento de óleo, solvente, pesticida, tóxico. A gente utiliza esses micro-organismos para fazer ou acelerar o processo de limpeza, o que vai caracterizar como ou o desaparecimento do ambiente desse fator tóxico, como ele também pode